Mais arte para a nossa vida. Isto é o que nos oferece o premiadíssimo artista plástico Luiz Souza, nesta matéria que reapresentamos a seguir, feita em seu ateliê. Na verdade, eu comecei a desenhar muito pequeno, cara, com uns 3 anos de idade, assim. E como eu era de uma cidade do interior, você não tem um caminho, sabe? Você não tem uma referência, então não sabe o que como proceder, vou procurar o quê, vou fazer o quê. E eu nunca pensei nisso como uma profissão, assim. Eu procurei alguns cursos, eu vi que as coisas eram muito primárias, assim, eu já tinha um domínio de luz, de sombra, foi só inserir a cor. Lógico que isso teve desse começo até hoje foram, acho que uns 12 anos, assim, até eu ter a técnica que eu tenho hoje. Foi muita observação, muita visita à galeria de arte, muita visita a museu. Observação mesmo, a minha formação eu digo que é de observação, sabe? Experimentação também. Você sempre comprando materiais novos, experimentando e fui chegando nessa técnica que eu tenho hoje, né? A minha técnica é um óleo sobre tela. Eu uso recursos de 3 escolas artísticas, que é o realismo fantástico. Hoje em dia a minha obra se encaixa mais no realismo fantástico. Eu comecei como um artista surrealista. Tinha referências como Salvador Dalí, Vito Campanella, que eram artistas que eu achava fantástico, René Magritte também, influenciaram bastante a minha obra. Depois disso eu fui diluindo e mesclando com outros artistas, com influência de outros artistas. Tenho muita influência de artistas clássicos, renascentistas também, na questão técnica, na questão de luz e sombra, o chiaro escuro que Caravaggio usava, eu gosto muito. Tem alguns trabalhos meus que têm esse contraste, principalmente os trabalhos de fundo escuro. São os trabalhos que eu mais gosto porque dão um contraste da luz do rosto que eu gosto muito. E também uso técnica de trompe-l'œil, que é iludir os olhos, né? Aquela técnica que você consegue fazer com que a pessoa tenha dúvida se o objeto está fora da tela, está dentro da tela. Então eu mesclo isso, eu coloco realismo fantástico com uma pitada de trompe-l'œil, com uma pitada de surrealismo, e vai surgindo o meu trabalho, assim, mas não me prendo nada assim, a uma vertente única. Procuro viajar por essas vertentes, assim. O processo começa pelo desenho. Primeiro, eu acho que na verdade começa às vezes eu estou andando na rua, estou escutando uma música, estou lendo um livro, alguma coisa, vem a primeira ideia. Eu transformo isso num desenho rápido, num croquis rápido. Depois eu parto para uma segunda fase, que é o desenho propriamente dito, acertar proporções e o desenho em grafite. Depois do desenho em grafite eu passo para a tela, depois de definidas as proporções, em lápis mesmo, em grafite. Não uso, muitos artistas usam carvão, eu uso direto o lápis. Defino as sombras, o lado que vai ser claro ou escuro. Depois começo a pintura a óleo. Normalmente eu trabalho com camadas muito finas e tem algumas telas minhas que tem 7 camadas de tinta. Porque eu tenho essa coisa de não trabalhar em uma tela só. No meu ateliê eu trabalho em 2 salas e deixo vários trabalhos em uma sala e em outra e vou intercalando. Essa coisa de você trabalhar em camadas pede isso, que você tenha tempo. Então, uma forma de ganhar tempo é você trabalhar em várias telas. E às vezes uma tela que eu estou fazendo agora influencia numa tela que eu fiz antes e eu coloco elementos dessas telas de agora nas telas de antes e vice-versa, assim. Em relação às coisas que aparecem nas minhas telas, muitas delas eu realmente compro, no caso de algumas esferas que eu tenho, uma série nova que eu fiz, que tem um alaúde, é um alaúde que eu garimpei.
E eu gosto de coisas velhas, que tenham história, que tenham texturas. As coisas novas, elas não parecem muito vivas, assim, sabe? Parece que não tem uma história. Então eu gosto dessa coisa de ter o desgaste do tempo. Então compro muito relógio, o antigo, relógio velho, desmontado, rádio. Eu tenho uns rádios a válvula aqui, que eu já pintei muito quadro que eu fiz. Usei o interior do rádio como se fosse um palco e coloquei músicos dentro. Tenho as próprias marionetes e os arlequins, os pierrots, muita referência de comédia dell'arte. E vou garimpando, né? Taças, tudo quanto é coisa. A minha casa é uma parafernália, assim, vou garimpando as coisas e vou trazendo e inserindo aos poucos nos meus quadros.